Ele foi o melhor da nossa vida. É. A gente se divertia, né? Ele é Fernando, Pois é, ele poderia estar aqui, danado. né? Acho que ele mora na galera, Fernando. Não. Não, ele está no rolador. É esse galã ali. Esse galã é o senhor Ruiz Bastiani. Nossa, como éramos jovens. Olha aí, Emília. É, tá uma moça linda agora. Não vi, mas não vi mais. Olha aí, você, que seco que era. A dona Ilse. A avó, ela disse. É de longe assim, a avó. Cabelo parecido. Olha o seu Valdir. Seu Valdir. Oh, meu Deus, que bonitinho. Barriga de fora? Deve ser nela. Essa de branco é eu. E a gente tem muito mais fotos, não é? Tem. Ali é a filha da... Acho que faltou. Saudável. A carne, carne. Tem que sentar? Aí vai ali. Essa Marliga, amiga da Nani, faleceu. É. Ser um encontro lá em Alfredo Wagner, né? Que nós fomos, né? Massa de cabelo comprido. É. Não, essa aí. Lançamento do livro do seu Luiz. E também do lançamento. São José, lembra? Lembra, Márcia? Oi? Que nós íamos reuniões lá em São José. É. A primeira foi lá, né, dona Salete? Olha, deputada. Olha a Urda. Ai, a Urda, é verdade. Meu Deus, que noite boa aquela, gente. Olha Ele é Miguel. o Simão de bigode ali? Uhum, é Miguel Simão. Não. Miguel Simão. Esse moço era do Paraná, que ganhou o concurso, né? É aquele concurso nosso, e gente. Jesus amado. Aí eu acho que eu conheço esse guri. Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Olha. Mateus. A Dorothy, a irmã, né? É. Em memória. Veio Marcelo, veio a Dora, te lembra? Agora, boa noite de forma oficial. Sejam todos Boa muito noite. bem-vindos essa noite
Não é uma noite solene, não é uma reunião ordinária, mas é um encontro para a gente voltar a se ver, um encontro para a gente dar risadas. É claro que nós não conseguiríamos fazer um vídeo, né? Quero agradecer aqui a Márcia por ter todos esses registros, né? E seria impossível colocar todos os registros num vídeo só. Mas agora é hora de reportar-se para uma outra época e ouvir para a história desse grupo. Tu vai filmar, né? Há Márcia? exatos 17 anos, em 26 de 7 de 2006, um grupo de sonhadores se reuniu no auditório da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Canelinha, com uma missão em mente: criar um grupo de poetas na nossa querida cidade. Lembrando que o dia 26 de julho também é dedicado à padroeira do município, Canelinha, Santa Ana, que é a avó de Jesus Cristo. Uma sincronicidade que reforça a importância deste momento. Por isso, na entrada, fomos recepcionados: Santa Ana, rogai por nós. Naquele encontro, nasceu o grupo Sol Nascente de Canelinha, formado por poetas como Alessio Vianello, Ana Paula Umbelino, André Lourenci, Bárbara Dalsasso Corte, Bernadette Mota Roberti, Diego Heller Gomes, Fernando de Souza, Ilse Maria Paulino Gomes, Ilse Maria Santana Vianello, Manuel Mário Reis Bittencourt, Márcia Reis Bittencourt, Maria Beatriz Dalsasso Corte, Maria do Carmo Tridapale Facchini de Nova Trento, Maria Salete Montbeller, Solange Mafessoli, Thalita Machado, Vera Lúcia Laus e Valdir Gomes. Nossa jornada foi marcada por inúmeros momentos de inspiração e conquistas. Somos os idealizadores do jornal Vozes de Canelinha, que já alcança a sua 192 edição, levando poesia e cultura às mentes e corações da nossa comunidade. Ao longo destes 17 anos, tivemos o prazer de publicar livros de talentosos autores como Alessio Vianello, Luiz Bastiani, Ilse Maria Paulino Gomes, Victor Hugo Reis e muitos outros. Nossa arte ultrapassou fronteiras e nossos escritos ganharam vida e jornais, revistas, antologias e mídias sociais em todo o estado, em diversas partes do país. Vale lembrar que nosso grupo nasceu após uma inspiradora visita ao grupo de poetas livres de Florianópolis, Santa Catarina, que nos impulsionou a buscar a nossa voz poética, única e autêntica. Hoje olhamos para trás com gratidão. Cada poema escrito, cada página do jornal publicada, cada livro lançado representa nossa persistência e dedicação à arte da palavra. E a todos que estiveram conosco nessa jornada, aos leitores fiéis, aos patrocinadores do jornal Vozes de Canelinha e aos novos admiradores, nosso sincero agradecimento. Continuaremos a enriquecer o mundo com nossas poesias e histórias. Que venham mais anos de poesia e culturas para Canelinha e além. Uma salva de palmas e parabéns, Grupo Sol Nascente. Como de costume, os nossos encontros
se fazem dos recados paroquiais, se fazem da leitura dinâmica e também das nossas metas aonde a gente quer chegar. E hoje não seria diferente. Nesses 17 anos, as comemorações iniciam hoje com esse encontro, mas nós gostaríamos de compartilhar com vocês que até dezembro, até julho do ano que vem, na verdade, nós estaremos comemorando 17 anos. Porém, tem muitas ações aí. E as previstas para esse segundo semestre é uma exposição itinerante, feito de banner. Nós também soltaremos poesias no Morro da Pipa, no qual nós ganhamos 2 voos duplo, um está à disposição e o outro será meu. Que nós jogaremos também. Eu não vou desistir dessa ideia, estou aqui me comprometendo, porque a Márcia está filmando, né? E a gente vai distribuir, que é uma meta que a gente botou lá no Plano Municipal de Turismo também. E nesse segundo semestre também nós estaremos com apoio à coordenação de cultura nas unidades escolares com o projeto Rodízio Cultural, e nós levaremos o nosso jornal e a nossa fala em conjunto do grupo. Serão convidados para irmos até as unidades escolares para falar também do nosso grupo Sol Nascente. Bom, gente, gostaríamos de registrar todas as presenças, em especial aqueles que são adotados de Canelinha, né? Aqueles que fazem, que conseguem fazer essa parceria, essa política de boa vizinhança da arte, né? Padre Flávio é um nativo, porém está sempre muito ocupado, né, Padre Flávio? Hoje foi uma surpresa estar aqui com a gente, né? Enquanto coordenadora de cultura, é a primeira vez, é muita honra tê-lo aqui conosco. Hoje deu certo, né? Como ele sempre dizia, Deus vai permitir para que um dia dê certo. Malco, Malco também tem raiz aqui, né, Malco? Escolheu a esposa aqui, né? Muito obrigada pela presença. Raquel, uma parceira, né, Raquel? Salete, representando aqui a Academia de Letras, né? E a Carmen, do carro Tridapalha e Faquinha. Eu sempre brinco com ela para ela completar o sobrenome dela. A Carmen que está sempre junto conosco, né? Essas fotos também nos representam aquela história que a gente nos orgulha, né? Eu entrei no meio da caminhada, né, do grupo de poetas Sol Nascente, é um orgulho. E agora um agradecimento especial aos nossos nativos, seu Luiz Bastiani. Muito obrigada pela presença, o Milton, querido. Ele que está cheio de vida, cheio de escrita, cheio de produções. Obrigada por ser o nosso novo integrante, Luiz Fernando Beirão. Ele que está sempre um parceiro também, ele que se disponibilizou para fazer a arte do encontro, do convite deste dia também. Dona Ilse, muito obrigada. Obrigada a você que está sempre, né, anfitriã também desses 17 anos. Muito obrigada por tudo. Nós vamos falar um pouquinho mais também do trabalho da Dona Ilse. Dona Salete, que feliz em vê-la aqui. Feliz em ler a sua história, feliz em saber que na época em que tu estavas enquanto secretária, sempre, né, estivesse aqui na criação, na formação, né? Então, obrigada por esse feito, obrigada por essa benfeitoria. Hoje eu e a Márcia conversávamos, é um dos grupos mais antigos da nossa cidade. É o que permanecem 17 anos, porque alguém lá atrás, né? Alguém que gerenciava, acreditou e disse, não, vamos fazer aqui também. Que aqui nós temos povos com escrita maravilhosa. Michele,
Muito obrigada por acompanhar a tua mãe, mas a Michelle, que é uma fã também de toda a coordenação de cultura, tudo que a gente desenvolve. Se ela não pode ir acompanhar, porque é noturno o evento, mas ela vai de dia dar uma espiadinha, acompanhou as produções, né, Michelle? E a Rafaela também, né? Quando nós éramos vizinhos lá, a pai e a coordenação de cultura, então por isso que a gente sempre conversava muito, né, Michelle? O Paulo, muito obrigada, Paulo. Obrigada pela tua presença. E a Márcia, né? Que está sempre conosco, que está sempre presente e que acredita nas nossas ideias sempre, né, Márcia? Márcia é uma incansável. Muito obrigada. Deixamos claro também que hoje é um dia de a gente trocar. É essa troca especial que a gente aprende, que a gente estava precisando, que nós queríamos para esse dia de hoje. Porém, a palavra livre será aberta, mas antes disso, me permitam que possa declamar uma poesia a vocês. Fique à vontade. Uau! Como folhas secas. Como folhas secas estamos espalhadas por toda a nossa cidade. Se pensou no início apenas na cidade. Porém, nossas escritas já voaram longe. O vento já levou internacionalmente. A cada visitante que chega nessa cidade ou que vamos visitar em outras cidades, o nosso jornal Vozes de Canelinha nos representa. E é por eles que nós fizemos, é por eles que nós continuamos. A cidade das cerâmicas tem muita riqueza nas palavras, nas escritas. Somos feito rocha. Somos feito como desidratados. A cada um de nós permanece assim para continuar. A folha seca representa muita luta, muita dor, muito pertencimento, e é assim que a gente pertence. Começamos devagarinho, feito João de Barro. Construímos a nossa casa sem muito luxo, sem muita riqueza. Temos um mundo desconstruído. Muitos de nós não entendem o que queremos dizer, o que queremos transmitir. Olham pra gente como é que permanecem há 17 anos, tipo de perna pro ar. Mas é assim que a gente se entende. O mundo desconstruído, como temos muitas participações. O preto representa todas as vezes que foi difícil, todas as vezes que achamos que iríamos parar, que iríamos enlutar. Mas a paz que nos move quando escrevemos permanece sempre. Às vezes apagados, feita cor crua, mas é isso que nos faz a nossa essência, a nossa simplicidade, a nossa humildade. Estamos entrelaçados como cipó. E assim continuaremos, unidos, escrevendo com muito amor e dedicação. Parabéns a cada dia que o sol nascer. Parabéns, grupo de poetas. Bom, gente,
vocês que entenderem um pouco melhor, ousada eu, né? Declamar uma poesia aqui na frente com tantos escritores renomados à minha frente. Porém, eu disse a Márcia que hoje eu faria um desafio. Eu declamaria uma poesia sem ter escrito o que o meu coração quisesse dizer. E assim foi feito. E foi muito bem. Bom, gente, agora Parabéns. realmente eu abro a palavra, porque eu tenho certeza que além dessa troca, além dessa acolhida, que a gente foi se abraçando, que a gente foi se transportando por aqueles momentos que a gente, né, enquanto passava o vídeo, eu escutei os melhores dias da nossa vida, o melhor tempo que a gente já passou, e realmente olhar para trás com esses olhos de gratidão é realmente ímpar, né? Então, esse momento também está livre, como o coração deve estar. Livre, querendo transbordar palavras. Então eu deixo livre para quem quiser deixar uma mensagem para esse grupo. Eu não quero escolher, né? Nós temos o professor Malcolm, que foi convidado, que quer falar um pouquinho do seu livro, então eu sei que ele vai estar aqui na frente também. Tem a nossa presidente da Academia de Letras de São João Batista, que também quer nos falar alguma coisa, mas eu deixo livre. Vamos lá, Carmen. Pode, Paulo. Eu convido a Salete, que foi a nossa fundadora. É? Salete, por gentileza. Mas o Paulo, como já se prontificou, ele vai depois. Vai, Paulo. Bom, puxar a fila, né? Isso aí, Isso aí, Paulo. Paulo. Gostei. É um prazer estar aqui hoje. Eu, quando vim pra Canelinha, primeiro descobri o violino. Fiquei em Jaraguá do Sul, onde eu morava. Era muito inacessível, era muito caro ter aula de violino. E eu cheguei aqui em Canelinha, um buraco, eu falava, Canelinha não tem nada, Paulo. Por que você vai morar lá? Não tem nada. Aí eu falei, nossa, tem violino de graça. Nossa, que bacana. E naquela época, eu tinha começado a escrever algumas coisas. Escrevia, guardava, não eram poemas, eram textos que vinham na minha cabeça, que eu passava pelo dia e escrevia. Meus sentimentos, meu dia a dia, e ficava lá guardado. E descobri que tinha Vozes de Canelinha. E descobri também o Miguel Simão. E um dia eu mostrei o meu texto para ele. Ele falou, nossa, você tem futuro. E se você conseguir tantas pessoas, você faz uma academia infanto-juvenil. E de lá eu comecei a ficar com mais gás. E vi que Canelinha não era só uma cidadezinha. Era uma grande cidade de pessoas cheias de vontade de fazer as suas coisas, de fazer os seus textos, de fazer uma cerâmica, de movimentar o município. Parece pequeno, mas é grande, de pessoas com corações enormes. Seja num texto, seja numa enchente que acontece, todo mundo se une para fazer o bem. E aqui no Vozes de Canelinha é a mesma coisa. 17 anos não é pouca coisa. É quase a metade da minha idade, eu tenho 20, vou fazer 21. É quase uma história, é uma vida dedicada a esses livros, a mostrar ao mundo, olha, Canelinha tem pessoas enormes, que estão nessas vidas pequenas, mas são enormes. E eu queria trazer um texto que eu fiz há um tempo atrás, já declamei em outros eventos aqui, mas cabe declamar aqui, que vocês vêm há 17 anos costurando uma história, costurando um projeto maravilhoso. Que na hora que eu descobri que tinha um jornal, eu falei, quero meu poema lá. E quando meu poema foi pro jornal, meu texto foi pro jornal, que era O Mundo da Poesia. Foi meu primeiro texto. Foi pra lá, eu coloquei num quadro. E tá lá num quadro até hoje. Meu primeiro texto. Eu fiquei, mãe, o meu texto tá no jornal. Ah, mas uma cidade pequena, mas tá no jornal. Então eu fiquei feliz, fiquei extasiado, fiquei muito agraciado de ter visto o meu texto, meu simples texto, num grande jornal, que é o Vozes de Canelinha. E aqui, um texto que eu escrevi depois de um tempo. Eu fui vendo as coisas aqui de Canelinha, fui vendo a cultura, fui vendo o trabalho e fiz esse poema.
costurando uma história. Como leigo, fico imaginando como alguém pode ficar ali, bordando. Como alguém consegue ficar horas no mesmo lugar costurando, tirando e colocando a agulha, sorrindo e bordando aquilo que ama. Parece que na hora, ao invés do cérebro comandar, quem comanda as mãos é o coração, mostrando para quem borda a direção. E borda como se fosse algo fácil, sem muito esforço. E eu, como louco, penso, haja paciência para ficar assim, fazer algo assim, perdão. E para quem faz, que tenha mais tempo para ficar ali bordando. Com a agulha na mão, pensando de onde aquele bordado, há anos atrás, lhe tirou. Onde aquela agulha foi seu psicóloga, seu tratamento, seu passatempo e sua paixão. Que hoje é um trabalho feito com muito amor, bordando com um sorriso no rosto, para quem um dia ficar com sua arte, olhar e ficar feliz com a sua arte. E lembrar que daquela arte, há muito tempo, não era nada. E você as deu vida. E elas lhe deram mais vida ainda. Mais uma aula, mais uma terapia. E eu, como leigo que sou, penso isso. Quem trabalha com arte, trabalha porque ama. Muitas das vezes, é a arte que nos escolhe, não nós que a escolhemos. Entre pontos, entre linhas, entre telas, entre cerâmicas, entre muitas coisas, eu vou fazer escrevendo a minha história. E dando vida à minha arte, seja ela qual for. E é isso que eu quis passar nesse poema, que abrange tudo. E os Vozes de Canelinha vêm bordando, vêm costurando, vêm criando histórias há 17 anos. E mostrando ao mundo Canelinha, as vozes de Canelinha. Parabéns a Todos nós. a todos nós. É um prazer estar hoje aqui, não veterano, mas como é que se chama a pessoa que entra no início? Um novato, não tem nada de experiência, nada de vida. E é bom estar aqui com essas pessoas. Nossa, eu olho assim e fico só observando. Aprendi muito no violino também, de você olhar. Olha, se tem a oportunidade de ir para olhar, não precisa fazer nada, só olhar e ver, aprender. Já vale muita coisa. Obrigado vocês e parabéns para nós. Bem, Paulo. Obrigada. Né? Paulo, Paulo. eu tenho um livro que eu pretendo publicar ele até final do ano. E ele se chama Bordando Histórias de São João Batista. E no dia eu vou querer te convidar para ti declamar esse poema. Olha só. Isso aí, né? Porque achei maravilhoso. A cultura é assim, um já vai se encaixando. Livro aqui, né? Tem algum, Já tá esse é o saindo primeiro da livro cidade nosso. pequena, Nossa, vai saindo A antologia, né? é, Tu acredita que eu emprestei e não me devolveram? ela tem um exemplar em casa. Eu tinha em Eu casa. disse ao Max, tu acredita? Por favor. Tá bom. Não, gente, até eu apreciei essa história porque ela me convidou ontem, né? E aí eu não estava preparado com a minha família, que a gente tem que estar sempre Se se organizando. organizando. E aí eu por isso eu pedi para ela para poder falar um pouquinho. Eu sei que é falta de educação a gente sair antes que os outros, mas depois eu peço perdão, né? Já antecipadamente. Mas assim, ó, a Janara, eu conheci a Janara faz mais de 10 anos, né, Janara? Ai, não fala. Pode falar, tô Nós trabalhamos juntos na época da Dona Salete aqui na É. linha, né? Eu estava começando a dar aula naquela época. E quando eu comecei a dar aula, eu nunca imaginei o que ia acontecer depois, Mas né? fala onde? Nós temos aula no... Lá no Era uma espécie de Uneja. igreja. Lá no Arião. Depois dali, Dona Salete, eu Me fui... lembro quando a gente fundou né, O polo. a Não, é. educação dos jovens e adultos. Isso, lá é. Isso, no Maranhão, é. isso. Depois eu reencontrei algumas pessoas que estudaram lá no EJA de São João, né? E aí eu migrei para lá quando eu me efetivei na prefeitura. E eu dei aula durante 6 anos lá, né? Eu só acabei saindo por entraves políticos. Aí eu fui obrigado a me... a senhora conhece essa história, Faz né? parte das Faz parte histórias. da história. História parecida com a do Hugo. Em questão de entraves políticos, a gente se desloca de um lugar Quem para não outro. tem uma história dessa? É verdade, né?
Mas assim, Janaira, até né, já que falamos do Dona Salete, eu sou da educação, eu estou já há bastante tempo, né? Eu tenho uma rodagem ali, conheço várias escolas que eu trabalhei, outras que, né, que eu tenho amigos como a Massinha, nós trabalhamos junto. Olivia, né? No Olivia. E assim, se alguém me perguntar se eu quero voltar lá, eu volto. Né? Nem que for para lá que nem eu ia lá dar uma manhã de aula, só para ter o gostinho de estar com ela e com a Elaine, com o pessoal de lá, com a Leila. Então assim, eu sempre tive assim, um pezinho na canelinha, claro, por causa da minha esposa primeiro, eu trabalhei aqui um tempo, né? Não só na educação, mas em outras atividades. Né? Então é uma cidade assim que tem alguma parte da minha história, né? E assim, voltando na senhora, hoje com esse tempo de rodagem aí, a gente vê que nem sempre o mais capacitado é o nosso chefe, né? E por isso que dá tanto problema na educação. Mas eu quero dizer que na época que a senhora estava aqui, eu trabalhei com o Moacir aqui, meu tio, né? Que também sempre foi um exemplo pra gente, inspirador. Trabalhei com a dona Irene, trabalhei com a dona Beta, trabalhei com a dona Neili, essas pessoas todas eu guardo no coração, tá? Eu vou deixar registrado aqui. Obrigado, mano. Aqui eu não estou no meio de estranhos, né? Porque a maioria eu já conheço, né? O Padre Flávio mora no meu coração. Se não fosse as pistas dele, eu não tinha descoberto tanta coisa. Que é sempre assim, né? Na história tem sempre um para jogar a isca, o outro pega e vai, e assim vai um jogando pro outro, né? E a Raquel também, que eu já falei para ela, com a admiro o trabalho dela, a gente não é muito bem interpretado de São João Batista, né? Porque parece que quem tem sede de conhecer, de deixar algumas coisas vivas ali entre as pessoas, elas não são bem entendidas, né, Janaira? Tu entende o que eu estou falando? Completamente. Aqui em Canelinha, até quando meu pai estava lá na Secretaria de Turismo de Nova Trento, eu ainda falei, né? Eu não sei se tu estás envolvida nisso, mas quando aquele casarão ali foi reformado e depois foi feito alguns eventos, tu fizesse alguns ali também, aquilo ali é tipo assim, um tapa na cara de São João Batista, né? Porque São João Batista é a história mais antiga do Vale jogada né, destruída, em escombros. Quanto mais destruir, melhor. E aí Canelinha deu uma lição, né? Nova Trento a gente já sabe que já tem um viés, né? Isso já é uma coisa antiga, de muitos anos. Mas eu sempre senti falta, né? Eu vivi mais, né? Tem gente que me chama ainda do professor de Nova Trento, mas eu vivi mais em São João do que em Nova Trento, né? Porque quando eu fui para Nova Trento, eu vim do Rio de Janeiro com a minha família, né? Meu pai é de Nova Trento, minha mãe também. Só que eu vivi menos tempo em Nova Trento, né? Do que nos outros lugares, e mesmo assim eu sou professor de Nova Trento. Mas assim, de qualquer forma, isso não é ruim, né? É que nem eu estava falando não sei se foi o Padre Flávio que eu falei essa semana, como assim, eu gosto de quando estar em Nova Trento, ser de Nova Trento, e quando estar em São João, ser de São João. Né? Então eu sou, né, o trentino e sou batistense, isso quem decide sou eu, né? É um direito do ser humano se identificar, inclusive meu livro fala disso aí. E assim, né? Eu acho que São João, com a reforma desse casarão ali, foi o maior tapa na cara que a cidade podia ter levado nessa questão histórica e cultural, né? E aí eu já falei para a Raquel, tem que manter essa história, não desistir sempre, porque lá na frente isso vai fazer diferença, esse trabalho que a gente faz, né? Lá na frente alguém vai se lembrar disso, alguém vai dar valor, né? Às vezes agora no presente não faz. Eu, graças a Deus, né, tem algumas... Eu gosto muito do Belchior, vocês que são novos aí, ó, vão ler as letras das músicas dele, né? E ele tem muito disso aí, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Né? Então, às vezes não deu certo lá, mas dá certo aqui. Então, a gente tem que acreditar nisso. Eu já adaptava. Esse mês eu morri, mas esse eu não morro, não. Mas é assim, gente, tem... Né, o grupo de vocês, assim, eu não conheço a fundo, mas eu já vi o jornal circulando. Às vezes eu vou no dentista, alguma coisa está lá, né? É diferente do jornal lá, do Correio Catarinense, ou do Diário Catarinense, ou do Jornal de Santa Catarina, que a gente recebe em casa, né? Mas é importante ter esse tipo de iniciativa, né? Até para que o trabalho, principalmente dos alunos, eles sejam proliferados. E como eu trabalho com alunos, né? O Paulo falou, eu vi o meu texto no jornal. O meu projeto começou com isso, com meus alunos indo parar no jornal. Então eu não teria a bagagem de informação. Claro que o Padre Flávio me ajudou bastante, né? E outros autores me ajudaram bastante. Mas os meus alunos são a chave do sucesso da escrita baseada no que as pessoas têm guardado em casa, né? E eu não estou falando de documentos só.
Eu estou falando da memória, daquilo que minha avó me contou, que minha bisavó, minha tataravó. Então, assim, eu vim aqui, né, para falar do meu livro, mas eu queria, que está aqui, né, deixa eu até tirar da embalagem. Eu não lancei ele ainda, gente. Olha só que privilégio, gente. É verdade. É. Tô abrindo do pacote. Ele vai Isso fazer aqui o é... lançamento no dia do meu aniversário. Olha só, já vou fazer a oferta. Querida, olha pra nós já vamos considerar o lançado aqui. Gente, Verdade. publicamente a gente só anunciou que vai lançar, né? Então aqui publicamente é a primeira vez que eu tiro ele do pacote, né? Olha, que honra. Uau. O meu livro, como eu falei antes, né? Ele já começando pela capa, né? Isso aqui é um desenho de um aluno meu. Então, aqui dentro se encontra vários desenhos de alunos meus, né? Mas a base do meu estudo, claro, que aqui vai ter análise de autores... porque assim, ó, gente, é muito fácil eu fazer um livro tirando o trecho dos outros, copiando e jogar pra cá. Não, eu não queria fazer isso, né? Tanto é que teve gente que me perguntou, mas tu foi lá e fez um livro sobre a coluna vital, eu estava escrevendo. Querido, mas o teu livro nunca vai ser igual ao meu. Porque o teu livro não vai... Eu tenho uma bagagem que tu não vais ter, né? Como eu não vou conseguir escrever que nem... As pessoas são diferentes, a maneira de escrever é diferente, a maneira de ver o mundo é diferente, né? Então aqui, inclusive, eu quando cito o Padre Flávio, né? Mas principalmente Lucas Boatê, Walter Piazza, eu estou falando dos caras que escreveram lá no início do século XX, não dos que quando eles faleceram, né? Então eu não estou copiando o que eles escreveram, né? Eu estou analisando, né? A base do meu trabalho é analisar as coisas. Então o Padre Flávio tem um exemplar em casa, até que se eu não desse um para ele eu estaria sendo, né, uma pessoa que não tem consideração. Tinha que ser primeiro do que todo mundo, né? Mas assim, eu acho que a minha escrita, ela talvez vai ser um pouquinho diferente da que vocês geralmente encontram, né? Não desmerecendo o trabalho de outras pessoas, até porque são situações diferentes. Aqui tem um pouquinho de professor, aqui tem um pouquinho de morador do Vale do Rio Tijucas, né? E aqui tem um pouquinho de Nova Trento, aqui tem um pouquinho de Canelinha, aqui tem um pouquinho... Na escrita tu vê isso, né? Porque aí convive com a minha infância e tal. Então isso tudo, as minhas conversas com o Padre Flávio, as minhas conversas com a Márcia, que é mais ou menos contemporânea minha, as minhas conversas com o Anderson Lojo, né, que fez mestrado comigo. A minha conversa com várias pessoas, então, com as pessoas mais idosas lá de Tijipió. Então tudo está aqui, então tudo aquilo foi entrando na minha cabeça e foi se misturando e tanto é que eu levei mais de 2 anos para concluir. Então quando eu concluí a minha qualificação, porque na verdade eu acabei minha dissertação antes de acabar, né, eu acabei ela já na qualificação. E aí eu já fui remoldando ela para transformar em obra literária porque eu vi que tinha sentido eu fazer isso, né? A minha editora, ela é uma editora antirracista. Aí por que me contrataram? Aí acho que eu falei isso pro padre, eu nunca esperava isso, escutar isso. Mas porque tu és uma pessoa que tu vive no meio de um mundo branco, né? E tu escrevesse contrariando aquilo que a tua sociedade prega. Então, tu estás querendo quebrar paradigmas. Então, quando tu fala e exalta o indígena no meio do teu texto, tu estás fazendo diferente de todos os autores, né, que passaram. O Padre Flávio escreveu alguma coisa sobre indígena porque é em bairro Índia, né? E tem um motivo, nós já discutimos sobre isso, né? E inclusive tem uma história que vai sair na revista catarinense ali, eu estava conversando com a Marcinha, que fala sobre história indígena, uma história desconhecida aqui, né? Que é bem parecida com a situação tal da Índia, né? Que deu o nome ao bairro. Então ela disse que tu estás desconstruindo algumas narrativas prontas, né? Então, né, eu vou pegar a mais conhecida talvez de vocês, a situação do Martim Bugreiro, né? Isso já rendeu para mim alguma coisa, né, de apresentação em simpósio e tal. Tem uma situação de um crime lá que estava no livro do Padre Flávio e aquilo deu uma discussão grande lá na UDESC, num evento que teve lá. Então, assim, a minha ideia era justamente não pegar aquilo que todo mundo fala, não, pegar aquilo que todo mundo fala e discutir por que é falado daquela forma e dar uma nova versão. Então, quem for ler o meu livro vai entender que a minha proposta é essa, né? E outra coisa,
ela não é uma escrita para, apesar dele ser um livro acadêmico, né, que ele teve que passar por um crivo de algumas universidades para mim poder publicar da maneira como eu publiquei, ele é um livro que qualquer pessoa consegue ler. Se sabe ler e interpretar, vai até o final. Mas aí, papo de professor? Tem papo de professor. Mas aí tu vai te imaginar no meio do papo do professor. Né? Ah, mas tem papo desse historiador convencional? Tem também. Né? Mas a ideia é prender o leitor para que ele consiga chegar até o final do livro e entender a proposta do livro. E a principal proposta do livro não é só essa desconstrução do que está pronto e acabado, porque nada está pronto e acabado, né? Eu já falei em algumas entrevistas. Eu não sou dono da história como nenhum autor é. Daqui a alguns anos alguém vai me contestar, do mesmo jeito que eu contesto que alguém escreveu há 20, 30, 40, 50, 100, 150 anos. Porque essa história aqui eu estou falando da chegada do homem branco no Vale do Rio Tijucas, né? E quebrando um monte de situação que eu escutava na escola que era mentira, né? A principal é que o Vale começou em Tijucas, né? O Vale começou em São João Batista. Capitão Amorim, essa parte eu tenho que concordar, é o pai do Rio Tijucas. Se eu for atrás dessa questão de ter que procurar um fundador branco, é ele, né? Inclusive, eu acho que foi alguém que nós estávamos falando aqui, foi para esse menino aí, eu disse para ele, primeira fazenda branca, né? A primeira ocupação branca é do Estel, que era mercenário, veio para cá. Não tá no meu livro isso, gente. Eu tô contando pra vocês porque eu não tô em Canelinha, né? O Padre Flávio pode confirmar essa história. Deixa eu interromper, mas se quiser mostrar, sei lá, tem uma foto do fundador do São João Batista. Essa foto não é dele, é outra mentira. Ah, é uma mentira aí. Essa foto aí é do Amorim, Domingos, né? É Domingos Amorim. É Amorim, mas é parente dele, parente. não é ele. que ele morreu antes de ter a fotografia. Não tem nenhuma fotografia dele. É porque a Guarda Nacional ocupou o Vale do Rio Tijucas, o Exército, por causa da Guerra dos Farrapos. Ia ter a guerra, ele já sabia o que ia ter, porque já tinha soltado algumas revoluções, e aí o Exército Brasileiro convocou o Corpo de Barriga Verde. Já deve ter ouvido falar que nós somos chamados de Barriga Verde. E o Capitão Amorim é capitão da Guarda Nacional, do Corpo de Barriga Verde. E aí então ele veio para cá com um grupo de homens, nem todos eles brancos, né? Isso é outra fantasia que foi criada, né? E nós não somos descendentes de açorianos, isso é uma outra loucura aí que inventaram. E aí ele veio para cá com vários caboclos, filhos de indígenas, pessoas sem, antigamente chamava de sem eira nem beira, né? E aí essas pessoas foram se afazendando, começando com a fazenda dele, onde